Olá, estamos com o Lado a Lado, hoje recebendo Jeremias Rodrigues. Ele é empresário do setor imobiliário de alto padrão e também tem uma empresa de cursos para empresários. Tudo bem? Bem-vindo à Rede RVC. Obrigado pela recepção. Um prazer estar com você aqui, Rinaldo. Eu também digo bem-vindo a Pindamonhangaba, ao Vale do Paraíba, a esta região. É um prazer tê-los aqui e, sem dúvidas, a Rede RVC será um sucesso. E você já teve a oportunidade de fazer um tour aqui pelas instalações, conhecer um pouquinho mais, né, do início do nosso trabalho. Impressionante. A estrutura realmente não fica nada a desejar, as melhores do Vale do Paraíba. Parabéns realmente ao Palhares pelo belíssimo trabalho que ele fez e, sem dúvidas, pela estrutura que tem, dá para perceber que o crescimento será considerável. Ok, muito obrigado. Nós vamos falar com o Jeremias dois assuntos importantíssimos, os assuntos que fazem parte do dia a dia dele, né? O setor imobiliário, principalmente o imóvel de alto padrão, e também um trabalho que ele faz diretamente com empresários, são cursos para empresários. Então, nessa primeira parte, queria falar sobre a questão imobiliária, que nós vivemos um momento complicado no país, todo mundo sabe disso. E afetou demais esse setor também, porque é o setor que, em todo o país, com a força da construção civil no Brasil, a gente sabe que nos últimos anos cresceu muito. Sim. Mas agora, com essa crise, qual é a avaliação que você pode fazer do setor imobiliário brasileiro? O setor imobiliário brasileiro passou por uma transformação brutal nesses últimos 12 anos. Em 2002, para ter uma ideia, todo o crédito disponível anual era de 4 bilhões e 500 milhões de reais. 2014 chegou a 112 bilhões e 900 milhões. E aí 2015, qual não foi a surpresa? Caiu 33%, foi para 75 bilhões. E o cenário para 2016 é uma queda de pelo menos 20%, não mais do que 60 bilhões. Como é um mercado muito dependente de crédito, naturalmente impacta bastante. O mercado imobiliário de alto padrão ele não sofre tanto impacto, primeiro porque é um público mais capitalizado, mas mesmo este público que tem interesse de pegar recursos, porque sai muito barato financiar a 11, 11,5% ao ano, é mais barato do que qualquer outro crédito que ele vai pegar no mercado, ele ainda prefere comprar, muitas vezes utilizando um imóvel como parte de pagamento. E na nossa região é muito comum essa questão da permuta. Por isso, talvez o mercado imobiliário de alto padrão seja o menos impactado. A gente percebe que os que estão ascendendo, classe C e B, principalmente a classe C, foram os que mais sofreram, porque dependem diretamente do crédito. O alto padrão realmente sofreu menos. É o tal financiamento da Caixa, que todo mundo conhece, né? Aí atinge as classes C e D. Principalmente C e D. As mais Principalmente atingidas. C e D. Essas pessoas, ou esse perfil, esse público, acabou sofrendo um pouco mais. O impacto foi maior da crise para esse público. Bem mais, por vários fatores. Não somente pelo fato deles terem menos crédito, como também foi um dos mais impactados no emprego. E a partir do momento em que a pessoa não tem segurança de emprego, ela não se sente confortável para fazer uma dívida por 30, 35 anos. A insegurança do atual cenário político e econômico faz com que muitas pessoas que teriam condições de ter renda da classe C e D não fazem o financiamento, teriam condições de crédito para o financiamento, não fazem pela insegurança do que vai acontecer nos próximos anos. Naturalmente, esse nicho do mercado foi realmente um dos mais impactados. O que define exatamente o imóvel de alto padrão? É a metragem do terreno, é a construção? O que dá para definir para a pessoa entender, né? A partir de tal ponto Perfeito. Passa a ser padrão. O que caracteriza um imóvel de alto padrão? Primeiro, a localização. É imprescindível. É essencial que a localização, efetivamente, todo o contexto dos demais imóveis sejam também de alto padrão. Segundo, o projeto. É importante que seja um projeto realmente moderno. A tendência é hoje os ambientes se comunicarem, muita iluminação interna, ambientes integrados, onde o espaço gourmet ele é uma extensão da cozinha e com isso você tem um ambiente muito mais aconchegante para receber. Além da localização e do projeto, entra naturalmente o padrão de acabamento. Todo o revestimento, todo o material utilizado no imóvel de alto padrão, ele é absolutamente diferenciado. Até mesmo um que no primeiro momento parece rústico, ele é rústico de maneira proposital. E há hoje uma tendência muito grande de integrar o sofisticado, o moderno com o rústico e deixa um ambiente absolutamente harmônico, agradável, muito aconchegante.
Então, se não tiver uma localização diferenciada, se não for um projeto diferenciado e se, consequentemente, não tem um material de padrão diferenciado, ele não pode ser caracterizado de alto padrão. É impossível existir uma mansão no bairro mais simples da cidade e ser considerado alto padrão. Até pode, pela leitura, ser feita como alto padrão, mas ele não leva valor agregado suficiente que justifique o investimento para um imóvel de alto padrão. A localização pesa muito, né? Muito, independentemente do tamanho, não é Sim. tanto tamanho. Este imóvel ele pode ser muito grande, ele pode ter até um terreno enorme e ele não ser alto padrão. E um outro num terreno bem menor, com um projeto muito mais moderno, sofisticado, muito mais atual, com um padrão de construção realmente sofisticado, efetivamente este é alto padrão. Pode ter um impacto assim grande pela beleza, Sim. mas não significa que é um imóvel de Que eu alto padrão. diga, por exemplo, em São Paulo, que teve um lançamento recente, com a assinatura, inclusive, do estúdio Pininfarina, o mesmo que desenvolvia a Ferrari há pouco tempo atrás. Eles têm pouco mais de 50 metros quadrados, são refinadíssimo para um público do topo da pirâmide e alto padrão, e com pouco mais de 50 metros quadrados. Hoje a gente observa, principalmente nas grandes capitais, né, apartamentos bem pequenininhos, né, bem compactos agora. Sim, né? sim, extremamente funcionais. É uma A palavra de ordem é essa. funcional. Em função do que aconteceu nas grandes cidades? Com poucos terrenos disponíveis, foi a necessidade de fazer investimento maiores em locais muito bem localizados. Com isso, eles já tinham que comprar toda a estrutura existente, as casas existentes, os prédios menores existentes, e isto faz com que o terreno se torne muito mais caro. Consequentemente, é preciso verticalizar muito mais para se ter uma construção mais otimizada num terreno menor, e aí, naturalmente, constroem-se imóveis menores, sofisticados, com uma infraestrutura tremenda, mas não tem mais aquele conceito de fazer casas de imóvel de 4 ou 5 dormitórios, salvo se houver efetivamente um estudo que justifique, porque há uma tendência hoje de imóveis realmente menores. Você pega um terreno pequeno, né, você coloca 10, 15 andares, né, realmente aproveita bastante Muito, aquele otimiza-se pequeno bastante o espaço. Exatamente. E hoje isso é muito utilizado, né, principalmente nas grandes capitais. Eu acho que para o interior também essa tendência, se não chegou ainda, eu acho que está a caminho, né? Grandes construtoras do estado de São Paulo, das capitais, elas acabaram vindo para o Vale do Paraíba em função do terreno mais acessível. Com esses terrenos mais acessíveis, com áreas maiores, elas puderam realmente investir em empreendimentos com área de lazer, que são verdadeiros parques aquáticos, né? E com um custo muito menor. Apesar de não pegar o mesmo custo por metro quadrado da capital, tem ainda uma demanda razoável no Vale. Este não é o momento onde as grandes construtoras estão investindo. O momento delas, neste momento, no atual quadro, é tentar diminuir o máximo possível o estoque, e no atual cenário ninguém vai fazer grandes investimentos porque o mercado não propicia um cenário muito positivo para investimentos no mercado imobiliário. Até porque qualquer investimento no mercado imobiliário é muito significativo. Voltando a falar sobre os imóveis de alto padrão, você citou há pouco o espaço gourmet, né, o espaço de lazer, e isso é uma tendência também, vem ganhando, né? As pessoas, você vai comprar um apartamento, né? A primeira coisa que você vai observar é se tem uma varanda gourmet. Se você vai atrás de um imóvel, uma casa, num condomínio, você observa se tem o espaço da churrasqueira, se você tem a piscina, e principalmente nessa região, né, que faz muito calor e as pessoas gostam de um bom churrasco, né? Então essa área de lazer me parece que é essencial. É essencial. A famosa varanda gourmet, ou nas casas, sem sombra de dúvida, tem que ter o espaço gourmet, porque é um ambiente especial que as pessoas usam para receber os amigos e aqui recebem muito bem. Nós temos uma beleza natural fabulosa aqui no Vale do Paraíba, tanto pela proximidade da Serra, Campo do Jordão e todos os seus atrativos, como também as belezas do mar. Mas para quem gosta de receber, e o nosso povo é um povo que adora receber, tem que ter um espaço gourmet aconchegante para receber bem os amigos. Litoral também dá para a gente ter imóveis de alto padrão. Belíssimos. Também. O nosso litoral aqui tem imóveis Também. de alto padrão fabulosos, condomínios espetaculares. Também é uma grande opção, né? E além dessa parte de cidade e praia, tem o campo, que não só porque você tem um espaço, né, de campo, espaço grande, isso não significa que você não pode ter
um imóvel de alto padrão. Você falou da questão rústica, que o rústico também pode ser levado para o lado do alto padrão. Há poucos minutos mesmo, eu vim de Taubaté, estava reunido com um grupo de empresários lá, discutindo até sobre um empreendimento em Taubaté, em um contexto totalmente voltado para o cenário italiano, mais associado à Toscana, e você naturalmente tem que criar todo aquele estilo rústico que associa de imediato à Toscana. Quem faz uma leitura imediata percebe que é algo rústico, mas absolutamente fino e sofisticado, só que ele foi contextualizado para aquele cenário. Então não precisa necessariamente ser aquela parede lisa, não é isso. O sofisticado, o fino, ele pode realmente estar associado ao rústico também e ser altíssimo padrão. Aí o trabalho do arquiteto pesa muito, né? Como é que é essa sua relação também com os arquitetos, né? Que tem que ter aí uma identificação muito grande. Muito, né? Muito. O Vale do Paraíba tem hoje arquitetos renomados com projetos não só na região, como fora da região também. E a mídia hoje permite essa divulgação, quando você acaba sendo contatado em outros locais por empresários que querem ter um imóvel com a característica daquilo que eles viram ou em uma revista ou em um site diferenciado. E com isso, alguns arquitetos aqui do Vale já têm trabalhos em vários lugares do Brasil. E temos profissionais realmente fabulosos. Recentemente eu acompanhei um empreendimento que, enquanto era apresentado pelo incorporador o tipo de empreendimento que seria lançado, um dos amigos empresários também no mercado imobiliário falou: olha, mas um empreendimento desse tem que ser assinado por um arquiteto de São Paulo. E aí o incorporador citou o nome de um arquiteto local, extremamente conhecido, e quando disse que ele assinaria, todo mundo falou: não, tranquilo, a gente sabe que ele dá conta e agrega o valor suficiente. O empreendimento acabou de ser lançado, de ser entregue, com a assinatura de um arquiteto aqui de Pindamonhangaba, que não fica nada desejado dos melhores de São Paulo. Que ótimo, né? E quando a gente fica folheando as revistas de arquitetura, realmente dá vontade, né, de seguir aquele padrão. Eu acho que isso acontece muito, né, Jeremias? As pessoas acabam pegando numa revista ou assistindo até mesmo um programa de televisão e dali tendo uma ideia, né, para levar lá para o seu empreendimento. Isso é muito comum. A pessoa acaba se identificando, ou que pode ser com a fachada do imóvel, com algum local específico, alguma área específica do imóvel. E cada arquiteto ele tem uma característica própria. É verdadeiramente um artista na criação. Eu confesso que a minha imobiliária mesmo, que foi desenvolvida, trabalhada por uma arquiteta brilhante aqui da região, por mais que você queira se dedicar, se esmerar, pesquisar, o que for, você não consegue executar um trabalho daquela grandiosidade. Você tem que ter os melhores profissionais. E nós temos profissionais bárbaros aqui na região. Muito bem, nós estamos conversando hoje com Jeremias Rodrigues, dividindo essa nossa entrevista em 2 blocos. Esse primeiro bloco falando do trabalho dele como um empresário no ramo imobiliário, imóvel de alto padrão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cursos, né, do Jeremias Rodrigues voltados para empresários. Só para a gente finalizar sobre a questão dos imóveis, você acha que, tirando o alto padrão, pela sua experiência, né, como que o Brasil vai caminhar daqui em diante, até o final do ano, de repente as coisas melhoram só em 2017, que tipo de previsão dá para fazer? Eu acredito que a expectativa para a mudança, ela se torna positiva porque a continuidade do atual quadro traz uma insegurança muito grande. E essa expectativa da mudança começa a gerar uma movimentação muito positiva. Mais do que a mudança em si, a expectativa da mudança já interfere no estado emocional dos empresários para poder fazer aportes mais otimistas, para poder fazer investimentos mais ousados. Então, mesmo que a mudança não seja nos próximos meses, porque pelo tamanho do Brasil, que é um tremendo de um transatlântico, demora muito mais para fazer a guinada, até porque o rumo realmente estava muito errado, sem dúvidas o cenário é promissor. E acreditamos que a expectativa de melhora, essa energia boa de melhora, começa a envolver as pessoas e nos próximos meses nós teremos um cenário muito mais positivo. Que bom, né? Bom ouvir isso daí. Nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouco mais com o Jeremias Rodrigues, nosso convidado hoje aqui no Lado a Lado, na rede RVC. Vamos falar de cursos voltados para empresários. É daqui a pouquinho, não saia daí, nós voltamos já já. A rede RVC traz um conceito cristão com muita informação e prestação de serviço, análise e notícias do esporte. Recebe personalidades e debate assuntos do dia a dia. Dá o caminho para uma boa qualidade de vida. Alerta para os direitos do consumidor.
proporciona entretenimento para toda a família, mostra as belezas da nossa região, descontrai com o melhor da música gospel, acompanha os principais eventos, leva até você um momento especial de reflexão, o conhecimento da palavra de Deus e desperta o nosso povo para uma vida melhor. E prepare-se, vem muito mais por aí, com tecnologia avançada e alta definição. RVC, a sua nova TV. Vem com a gente! No início do novo milênio, nascia a FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã, que foi criada como um projeto de Deus para reger e atuar diretamente na educação, saúde, esporte, comunicação e assistência social, tendo como base os princípios cristãos. A FUNVIC surgiu após o sucesso da Faculdade de Pindamonhangaba, que foi implantada 3 anos antes, visando resgatar a história da educação superior na cidade e região. A instituição tem suas linhas de atividades pautadas em 4 grandes pilares, sendo educação de qualidade, princípios e valores cristãos, responsabilidade social e crescimento e desenvolvimento sustentável. Atualmente, a FUNVIC tem mais de 20 cursos de graduação e vários de pós-graduação, através de suas unidades universitárias nas cidades de Mococa e Pindamonhangaba, formando profissionais altamente capacitados e ricos em valores, proporcionando uma alta empregabilidade no concorrido mercado de trabalho. Também atua na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na cidade de Mococa, por meio da escola FUNVIC. Além disso, conta com o Colégio FUNVIC, que trabalha com a formação do ensino técnico e high school, projetando o jovem para o futuro e preparando para o mundo global. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã, tem sido reconhecida nacional e internacionalmente, premiada e certificada por qualidade educativa pelo Conselho Ibero-Americano de Educação, com certificação CHCE 2020, o Best Practice 2011 na Bélgica e 2015 em Londres, fornecido pela Sociedade Europeia de Pesquisa e Qualidade. Também foi escolhida pela Federação Mundial dos Clubes e Centros Unesco para a América Latina, como universidade piloto para os projetos da Unesco no Brasil. Um outro ponto forte é o compromisso da FUNVIC em propagar a palavra de Deus, com o trabalho de capelania escolar, universitária e esportiva, e como forma de aproximar o ser humano do seu Criador e elevar ainda mais os louvores a Deus. A Fundação Universitária Vida Cristã conta com o coral FUNVIC. A responsabilidade social é um dos enfoques da instituição de ensino, que desenvolve grandes ações para pessoas carentes através de sua comunidade acadêmica e colaboração de serviços voluntários de vários parceiros, proporcionando à população informações, capacitações, atendimento à saúde, serviços, evangelismo, doação de roupas e alimentos, entre outros. E visando incentivar a prática esportiva, a FUNVIC, em parceria com prefeituras e secretarias de esporte da cidade e região e com patrocínio de grandes empresas privadas locais e nacionais, tem a equipe de voleibol de Taubaté, que compete na principal liga nacional e está entre as primeiras do Brasil. Além disso, tem o ciclismo FUNVIC Carrefour Soul Cycling Team, estando entre as principais equipes das Américas e a única pró-continental da América Latina, sendo destaque nacional e internacional. Além disso, apoia o futsal feminino de São José dos Campos, o basquete masculino de Taubaté e em Mococa investe no handebol masculino e feminino, judô e natação. Estamos de volta com Lado a Lado, recebendo hoje Jeremias Rodrigues, empresário do ramo imobiliário, imóveis de alto padrão, e também tem cursos voltados para empresários. E é sobre esses cursos que nós vamos conversar agora. Cursos para empresários, é isso mesmo, Jeremias? É isso. Na verdade, mais do que um curso, o Magna Transformação Empresarial, ele tem por objetivo literalmente transformar completamente a mentalidade de um empresário, a forma como ele administra o seu negócio, trazendo uma série de informações que mudam não somente a gestão, quanto também o seu comportamento. Eu tenho um amigo por nome de Eugênio Ferrez, do Instituto Ferrez, muito conhecido aqui na região. Ele focado na área de transformação comportamental através do instituto dele. Resolvemos fazer uma parceria
E no mercado que eu atuo, que é voltado para o segmento de alto padrão, a gente tem convívio direto com os empresários. E muitos dos empresários que já foram referência, hoje simplesmente o negócio dele não existe mais. E você percebe que são pequenas falhas que ele comete ao longo de um processo que acabam comprometendo o que ele demorou a vida toda para conquistar. Porque o ímpeto de ser empresário, a vontade de realizar é tão grande que ele acaba não se preparando para todas as etapas que são imprescindíveis para ele ser um empresário de fato. Aí ele não entende praticamente nada de gestão, de RH menos ainda. Ele não tem o mínimo conhecimento da área jurídica e não contrata um advogado especializado na área. Parte fiscal e tributária ele não conhece praticamente nada. Marketing, ele ainda usa um marketing que foi muito bom, mas há 10, 15 anos, não é mais o marketing 3.0, onde você tem que entrar com o de marketing, com marketing de conteúdo, ao invés de comprar a atenção do seu cliente, é conquistar esta atenção do cliente. E alguns empresários ainda querem funcionar no século XX, empurrando uma empresa que não funciona mais e ele não entende porque as coisas não acontecem. Por isso o Magna Transformação Empresarial tem obtido o sucesso que tem. Temos empresários que têm 10, 12 funcionários e empresários que têm mais de 300, 400 funcionários. E observamos que há uma série de situações ao longo da trajetória dele que precisam imediatamente ser corrigidas para ele garantir aquilo que ele já conquistou e o trouxe até aqui. Agora, a pessoa que de repente tem um investimento para fazer e quer se tornar um empresário, esse curso vale também ou já para quem é empresário e para você, de repente, corrigir aquele erro? O Magna é voltado para quem é empresário. Tá. A nossa máxima é conteúdo dado é conteúdo aplicado. Sim. Então, necessariamente, ele precisa, entre uma aula e outra, aplicar o conteúdo na empresa dele. Não é uma aula, não é um curso de teoria. É um curso de prática, além da prática, a convivência com os outros empresários, onde eles se auxiliam, se ajudam também. O empresário, da sua essência, ele é alguém muito solitário. Ele não tem muito com quem compartilhar. Quem olha à distância e vê toda a visibilidade que ele tem, só consegue imaginar o sucesso que ele tem. Não imagina os desafios que ele tem que enfrentar. E exatamente por isso, este ambiente voltado, exclusivo para um grupo de empresários, onde eles têm liberdade de compartilhar as suas dores, ele acaba se permitindo passar por este processo de uma maneira mais profunda, o que impacta necessariamente de maneira mais forte na empresa dele. Nós chegamos a trabalhar as questões mais profundas de um empresário. Por que alguns insistem tanto e estão sempre quebrando e tendo que começar de novo? O que precisa ser trabalhado muito mais do que técnica de gestão? Então, é muito mais apenas do que uma teoria. É um processo de transformação empresarial ao longo de 10 meses, onde ele tem uma série de vivências com outros empresários também, para que ele possa transformar de maneira efetiva a sua empresa. São 10 meses? 10 meses, com 2 encontros semanais em sala e 2 encontros entre os empresários. Agora, esse começar do zero, né, começar de novo, ele começaria no mesmo ramo ou, de repente, você orientaria a trocar, a mudar, a partir para um outro caminho? Um diferencial do Magna é que ele vai ser instruído para ser o melhor gestor da própria empresa dele. E um segundo diferencial é que, em dado momento do curso, ele vai desenvolver empresas reais junto com as pessoas do curso, e eles vão observar a expertise de cada um deles e, baseado em tudo que ele aprendeu, desde comunicação, liderança, marketing, gestão, tudo que ele aprendeu até então, ele vai poder imaginar algum gap, alguma fragilidade, algum espaço que tenha no mercado, e ele vai, junto com este empresário, desenvolver um negócio que eventualmente pode se tornar maior do que a atividade principal dele. Como de fato já temos este caso, de negócios que foram criados no Magna, que já estão se tornando consideravelmente maiores do que a empresa original do empresário. E quando a pessoa tem sócio, como é que faz? Vão as 2 ou mais pessoas e participam do curso? Apenas vai um? Como é Não, que nós temos vários É. casos de sócios participando. Sim. Se por algum motivo a empresa é muito dependente ainda da presença dele, que esse é um outro tremendo de um problema. O empresário não percebe que às vezes ele torna uma empresa tão dependente da capacidade dele, que se ele se ausentar da empresa, ela simplesmente não vai. Ele cria o que se chama de uma gaiola de ouro. É uma gaiola que ele criou, onde ele tem visibilidade, ele tem uma grande projeção, ele até tem resultado, mas ele tem uma empresa de dependentes. Consequentemente, ele não tem tempo para desfrutar dos resultados que ele criou. Isso é muito pernicioso para ele, porque ele sacrifica a família, ele sacrifica a saúde, ele abre mão de tudo para manter uma empresa que em determinado momento já não o realiza mais.
Ela já não traz para ele um prazer, porque ele sacrificou coisas que inicialmente o inspiravam para ele conquistar, para desfrutar. Mas aí ele já não tem mais o tempo do filho, porque ele já desenvolve a própria vida, ele já não tem o carinho e o respeito da esposa, porque ao longo deste processo acabou afastando-a em função de manter uma empresa que muitas vezes só dá dinheiro, mas não realiza mais. Então ele passa por uma série de transformações para ver efetivamente o que tem valor na vida dele também. Esse, a gente pode chamar de centralizador, né? Ele, de repente, não confia nas pessoas que trabalham com ele, por isso que ele tem que estar lá, tipo assim, 24 horas por dia? Uma das questões é o fato de não confiar. A outra questão, por não confiar, ele não delega. E existe uma outra questão também, que é uma sensação de insuficiência, que boa parte dos empresários tem, que é a mesma sensação que o Suárez do Barcelona, que há poucas semanas deu uma entrevista, dizendo que quando ele chegou no Barcelona, ele se sentia incapaz, não se achava digno de jogar no Barcelona. Alguns empresários chegam a ter a sensação de fraude, como se ele tivesse alcançado uma projeção que o conteúdo que ele tem não é condizente com o que se espera dele ou com o que ele entrega. Essa sensação é muito ruim, porque ele vive sempre se protegendo. Às vezes passa a impressão de ser um empresário arrogante, quando na verdade é alguém que se isola, se afasta para não expor as fragilidades dele. E é muito ruim, porque normalmente ele não traz líderes tão bons e tão competentes quanto ele. Pelo receio que ele tem deste líder eventualmente se tornar um concorrente dele, pelo medo que ele tem desse líder perceber as fragilidades que ele tem, e com isso, se o nível de liderança dele é 5 ou 6, ele jamais trará um líder 8 ou 9 para somar na empresa dele. Tampouco ele inspira um líder com competência maior do que ele para vir somar na empresa dele. Traz uma série de limitações, gerando problemas físicos gravíssimos, um estresse tremendo, uma gaiola literalmente de ouro. Aí o curso consegue reverter essa situação. Ele transforma. O resultado, você depois continua acompanhando Nós essas acompanhamos, pessoas? Uma vez Magna, sempre Magna. Uma vez que ele é um empresário Magna, ele não deixa de ser empresário Magna. Nós já temos empresários que com 2, 3 meses de curso já tem uma relação de transformações. Nós já temos pilhas de demonstrações, de transformações, de declarações do quanto a empresa, a equipe, os resultados, o faturamento foram impactados. Isso é o mais gratificante. São empresários dos mais variados ramos. Dos mais variados ramos. Desde a área de marketing, desde a área de publicidade, a área empresarial, de segurança em geral, todos os ramos, educação, alimentos, indústria, literalmente todos os ramos. Desde pequenos empresários, como eu disse, que tem 5, 10 funcionários, a empresários que têm 300, 400 funcionários com faturamento milionários. E o curso é dado na região do Vale do Paraíba mesmo? Em São José dos Campos. São José dos Campos. Em São José dos Campos. E como é que faz? O empresário procura vocês? Tem site para... Nosso site é o cursomagna.com. No Curso Magna você tem todos os nossos contatos e uma pessoa do Magna poderá entrar em contato, trazer mais informações. Agora, no mês de junho, nós teremos já o início da 3ª turma. Então, quem quiser ainda pode entrar em contato conosco através do cursomagna.com. É bom esse acompanhamento, nessa sequência, né? Passados os 10 meses, você continua tendo esse contato permanente com esses empresários. O contato, ele é contínuo. Isso é que é bom. Por isso que nós dizemos, uma vez Magna, sempre Magna. A ponto, inclusive, de determinado módulo, se por algum motivo ele faltou, ele não aproveitou como ele poderia aproveitar, ele pode vir na turma seguinte e participar normalmente. Normalmente. Sempre Magna, uma vez que ele se tornou Magna. Tá certo. Nós hoje tivemos o grande prazer de receber aqui nos estúdios da Rede RBC, no Lado a Lado, Jeremias Rodrigues, empresário do setor imobiliário, imóveis de alto padrão, na região do Vale do Paraíba, e também com o curso voltado aí especialmente para os empresários. Vamos repetir o site, né, para que as pessoas cursomagna.com, www.cursomagna.com. Está aí para você acompanhar, tirar suas dúvidas, enfim, e o empresário que nos acompanha com certeza será muito bem sucedido, muito mais ainda, né? Sem dúvida. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente, com certeza voltará mais vezes para sempre atualizar as informações. Obrigado, Reinaldo, parabéns Luiz Otávio, parabéns para toda a equipe por essa estrutura formidável, que como eu disse, não fica nada a desejar das maiores emissoras aqui do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. Parabéns, brilhante trabalho. Ok, muito obrigado. Lado a lado hoje com Jeremias Rodrigues. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez.